E agora a gente vai dar início com a nossa aula, tá bom? Sobre os animais. Aí vocês abram o livro agora na página 131. A gente vai começar falando sobre os animais, certo? Tô dando só o tempinho para poder vocês guardarem o caderno e pegarem o livro de vocês na página 131, tá? Agora a gente vai para o conteúdo, viu, Bela? Abre o livrinho aí na página 131, tá? Pronto, vamos lá. Gente, nós iremos começar esse conteúdo sobre os animais, e esse conteúdo sobre os animais, ele vai englobar os animais, né? Os animais vertebrados, aí vem a classificação dos animais, certo? Aí depois vem os animais invertebrados, classificação dos animais invertebrados, a reprodução dos animais, é um conteúdo bastante extenso, a gente vai passar um bom tempo trabalhando com eles, certo? Até a gente captar bem direitinho, né, tudo sobre os animais. De início, a gente vai começar falando, certo? Nós sabemos, né, todos nós sabemos que os animais, eles são seres vivos, né? Nós somos seres vivos racionais e os animais, eles são seres vivos irracionais, certo? Nós somos racionais por quê? Porque nós somos, né, a gente fala, né? Mas os animais, eles fazem basicamente a mesma coisa que a gente, né? Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem, igual as plantas, certo? Mas eles têm um tempo menor de vida do que a gente, né? Assim, uma pessoa pode durar 100, né, 100 anos ou mais, que a gente sempre vê. Os animais não, eles duram menos do que isso, certo? E outros animais, eles entendem o que você fala, mas eles não podem retribuir a fala, né, para você, certo? Mas os animais são seres vivos, eles precisam de tudo que a gente precisa, né? De se alimentar, de água, do calor do sol, certo? Eles também adoecem, precisam de remédios, tem médicos, né, para eles, que são os veterinários. Então, assim, gente, os animais, eles têm uma vida basicamente igual à nossa, né? Só não tanto, né, como a gente ter o aconchego da nossa casa. Tem animais, certo, que são criados assim, mas diferentemente um pouco dos seres, né, humanos. Então, os animais, eles são seres vivos, né? Por isso, eles são formados por células, né, que desempenham funções vitais. Existem inúmeras espécies de animais no planeta, certo? A gente conhece os animais é um tipo de ser humano como a gente. Eles são seres vivos, né? Não são humanos, né? Nós somos humanos, eles são animais, viu, Bela? Então, assim, existe, do jeito que existem diversos animais, diversas plantas no planeta, diversas espécies, existem também diversas e diferentes espécies de animais, certo? E para poder a gente estudá-las, né, é preciso a gente agrupar os que apresentam as mesmas características, certo? Porque são divididos assim, né? Uns têm umas características, outros têm outras. E a gente sempre precisa agrupar aqueles que têm, né, as características iguais, né, para a gente poder balancear um pouco. Assim, alguns critérios de classificação, eles são observados, né, para determinar a qual grupo uma espécie pertence, né? Porque existe, como eu falei para vocês, a gente vai ver os grupos, né, e as classificações desses animais. Um critério de classificação é o habitat, né? Do mesmo jeito das plantas, temos também os animais. O habitat. Quando a gente fala de habitat, a gente está falando de quê? De onde os animais vivem, certo? A gente já falou sobre isso nas plantas, que as plantas, elas também, elas levam um tempo, né, para poder se adaptar àquele ambiente. Do mesmo jeito são os animais, né?
se você cria um cachorrinho, um gato, né, alguma espécie de animal, aí vamos supor que você não queira mais criar e você vai dar ou vender para outra pessoa, né? Aí aquele cachorrinho, aquele animal que está com você vai sair do habitat onde ele está, do ambiente onde ele está, e vai morar em outro, né, em outro canto. Ali vai levar um tempo para ele se adaptar ao novo ambiente, se adaptar às novas pessoas que estão com ele, certo? Pode ele se adaptar ou não, certo, gente? Pode acontecer de ele se adaptar naquele ambiente e crescer, desenvolver. E pode acontecer de ele não conseguir se adaptar naquele ambiente, né? Adoecer e às vezes levar à morte, certo? Então, assim, a gente precisa, né? O habitat, nós podemos dizer que existem animais, né, vivendo na terra, na água e no ar. Eu citei essa parte aí do ambiente, né? Porque a Tia, gente teve um usa. dia que a mãe vendeu deu um cachorro, aí ele morreu. Pronto, pois é. Aí, assim, gente, eu citei essa parte aí. Ele tá falando aqui do habitat, mas é do habitat onde os animais vivem. Só um instantinho, viu, Fernanda? Aí, assim, o habitat mesmo que ele está falando é se ele vive na terra, na água ou no ar, certo? Pode falar, Fernanda. Ô tia, Hum, aqui na minha cidade, né, na minha rua, né, hum, tem muito gato na rua. eu Aí sei. Todo tem, canto tem. pois é, É. aí tinha, né, uma gatinha prenha. Aí minha mãe resolveu colocar pra dentro. Agora ela tá aqui e deve estar dormindo, né? Eu sei. Pois é sempre bom a gente fazer essas caridades, né? Assim, gente, eu gosto de animais, certo? Eu gosto de animais, eu gosto de plantas. Só que é assim, a tia não cria nenhum tipo de animal, certo? A não ser pássaros, o que eu tenho aqui é pássaros, apesar de ser ilegal, né? Porque os pássaros, eles foram feitos para voar. Eu sempre, não é, afinal, não é nem eu que crio, é o meu esposo, mas eu sempre digo, você gostaria de ser preso dentro de uma gaiola? Você não gostaria, né? Aí, mas mesmo assim, né? É difícil da gente colocar essas coisinhas na cabeça dessas pessoas, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que foi o Pedro Miguel que me pediu para falar. Fala aí rapidinho para a tia poder terminar de explicar o conteúdo. Pedro Miguel e a Belinha. Fala aí Tia, rapidinho. tia, Oi, eu queria dizer que o cachorro da minha tia tem 15 anos. tem 15 anos, né? Pois é, aí 15 anos para ele já é uma idade bem avançada, viu, gente? 15 anos e ele já é velho. Porque assim, o cachorro, eu não sei quanto tempo, eu acho que é de 10 em 10 anos. Se ele tem 15 anos, eu acho que ele, no caso, é 25. É uma coisa assim. Ele vai contando assim, entendeu? De 10 em 10 anos, parece. Mais ou menos isso. Pode falar, Bela. Tia, a minha vizinha, né? Hum. Ela tem um monte de gato, tem um monte de gato aqui na rua. Aí todo gato que ela vê, ela pega pra criar. Tia, na casa dela é cheia de gato. Eita, um balaio de gatos, né? Então, assim, gente, como eu estava falando para vocês, né? Os animais, eles têm o habitat deles, né? Na água, na terra ou no ar. Num ambiente natural, nós podemos encontrar inúmeras espécies de animais, né? Como o quê? Como cobras, pássaros, insetos, roedores, esquilos, sapos, rãs e entre outros. Aqui, gente, na minha casa, eu não sei por que é que aparece tanto, mas tanto daquelas rãs bem grandonas. Meu Deus do céu, tem dia que tem uma aqui para dormir e outra para acordar. Nos tempos de chuva, principalmente, no dia que chove, que aparece, no dia que chove, que o tempo tá frio, é certeza ter uma, certo? Assim, eu não sei por que que aparece tanto, né? Porque aqui nem tem bananeira, nem tem mato, porque eu moro aqui numa rua normal, né? Porque geralmente essas coisas aparecem mais em sertão, né? Nessas coisas aqui, gente, eu moro num apartamento em cima. Meu Deus do céu.
só porque eu tenho nojo das pequenas, nojo não, eu vou falar a verdade, eu tenho é medo mesmo. Gente, eu tenho medo daquelas ranzinhas pequenas, e da grande eu tenho um pânico, um pavor daquelas rãs grandes, não vou nem falar. Então, assim, não podem existir outro... Oi, A senhora é igualzinha mesmo. Um monte de medo daquelas são bem pequenininhas. Ave Maria. Quando essas donas de bananeira estava o pai colocou PVC agora, e ela já nem soube as pancadas dela caindo. Aham, pois é. Eu escuto logo. O meu esposo é que diz toda a vida assim, ó, ela só te procura porque sabe que tu tem medo. Claro, claro. Elas vão, só aparece pra mim, só eu que vejo, ele não enxerga, só eu que vejo. Mas, gente, eu já escuto logo o barulho quando cai, porque é totalmente diferente, né? E às vezes aparece aqui umas tão grandes que parece um sapo. Aí eu nem entro dentro de casa enquanto não tira, né? Eu durmo toda trancada, com medo de entrar alguma dentro do quarto. Mas, enfim. Então, assim, gente, esses seres vivos, eles são adaptados, né, às condições do ambiente, como eu falei para vocês. Os animais que vivem na água, eles são adaptados a viver na água, certo? No caso, os peixes, você não pode colocar o peixe para viver no ambiente terrestre, né, na terra. Ele não vai se adaptar porque ele é acostumado a viver na água. Os pássaros, por exemplo, é isso que eu falo sempre. Não adianta botar os pássaros na gaiola. Por quê? Porque eles gostam de ar, eles gostam de estar voando, né? Então, assim, cada um tem o seu ambiente. E, assim, eles estão acostumados, né, àquele ambiente, né, com luz, alimento, abrigo e água, né? A gente sabe que os cachorrinhos, é sempre bom você criar um cachorrinho. Eu tenho uma... Agora, a Bela falou dessa vizinha dela que gosta de criar gatos. Eu tenho também, gente, uma. Ali, não é muito minha vizinha, não, ela é mais um pouquinho lá embaixo. E na casa dela, eu acho que tem na faixa de uns 30 gatos, certo? Ela gosta muito de gatos. Eu até esqueci o nome dela. Ela já é uma senhora. Ela gosta de criar gatos e cachorros, né? Cachorros nem se fala. Ela cria bastante cachorro. Mas ela cria os cachorros por quê? Porque ela vive só, certo? Aí cada cachorrinho, cada gato que passa na rua, ela pega para alimentar e acaba se apegando e vai criar aqueles cachorros também, né? Então, assim, para melhor a gente estudar as várias espécies de animais, nós devemos considerar alguns critérios, né? Para determinar qual grupo, né, uma espécie pertence. O habitat, a alimentação, a locomoção, né? Porque a gente sabe que tem animal que rasteja, que anda, que pula, que voa, que nada, né? Existem animais de várias espécies. Na página 132, ele vai falar dos animais da convivência com o homem, né? Nós podemos classificar esses animais em domésticos, né? Isso a gente sempre estuda. Os animais domésticos, né, são aqueles que já estão acostumados a viver perto das pessoas, né? Ou seja, eles são criados, né, pelo homem como animais de estimação. Oi, Ângelo. Pode falar, amor. Deixa eu ver. O que é que ele colocou? A Isabela disse assim: tia, tem um cachorro aqui na minha rua, mas é pequeno, e a mãe dele morreu, então resolveu cuidar dele. Ótimo. Aí o Ângelo disse que a cachorra dele tem 2 anos e tem mais de 20 anos. Pois é, exatamente, é porque pula, né, a quantidade de anos. Não é igual a gente. Ah, eu vou fazer 15 anos esse ano. Eu não, tá, gente? Eu tô só dando exemplo. Aí é 15 anos mesmo, entendeu? Não. Tia, Oi. o porquinho da Índia, que é o preá, ele também é na lista de dá para domesticar. Como é, amor? O porquinho da Índia, ou preá do reino, ele também tá na lista de dá para domesticar, criar e tudo. O porco da Índia, não. Eu acho que o porco da Índia, ele não entra nos domesticados, não. Até porque é difícil, né? Até porque é difícil. Pequeno. É um bichinho pequeno, muito fofo. Pois é, mas eu acho que ele não. Desculpa, gente. Eu acho que ele não faz parte, não,
dos domésticos, não. Aqui, a minha mãe entra no banheiro, aí eu pergunto para ela, pois é, Ângelo, eu faço essa mesma situação. Eu, bora, olha logo aí se tem no banheiro para me poder entrar. Ela diz que parece que eu tenho um olho de águia e enxerga. Eu enxergo tudo, eu sinto, parece que elas estão lá. Desse jeito mesmo. O gato briga com a cadela, só que é verdade. Eu acho que é porque o gato é pequeno e a cachorra é grande. Ei, mas o gato é atrevido, viu? Gato é bicho atrevido. Apesar, às vezes ele leva até uma carreirinha, mas dá certo, né? Então, gente, deixa eu só terminar aqui essa parte, aí eu deixo já já vocês falarem. Então, assim, os animais domésticos são aqueles, né, que a gente já sabe que podem viver perto da gente, né? Ele deu o exemplo do cachorro, né, do gato e da galinha. Se eu fosse para criar um animal, eu queria criar um cachorrinho, né? Eu gosto de gato, mas ele lá no cantinho dele, né? Para criar, eu não gosto muito, não. Apesar de que eu não crio, como eu falei para vocês, eu não crio nenhum animal. Não é porque eu não gosto, não. É porque a gente tem criança pequena. Eu acho que se eu trouxer um cachorro para cá, ele vai viver sem rabo e arriscar até quem tem criança pequena é assim. Então, eles devem, gente, esses animais domésticos, eles devem ser bem tratados, né? Receber cuidados específicos, né? Pois eles podem transmitir também doença para o homem. Né? No caso do cachorro, tem a raiva, né? E assim os outros animais também. Então, eles precisam ser bem tratados, precisam ser vacinados, né? Ser levados ao veterinário, né? Para ter todo aquele cuidado possível e não transmitir nenhuma doença para ninguém, né? Já os animais silvestres, né? Eles vivem afastados do homem. Dificilmente eles aparecem nas cidades, né? No entanto, nós encontramos algumas espécies em zoológicos, né? Ou devem ser bem tratados. Aí vocês estão vendo alguns, né, exemplos de animais que são silvestres, que são aqueles que não podem viver perto da gente, né? Que é difícil da gente encontrar. Muitos animais silvestres, eles foram tirados da natureza, né? E reagem à presença do ser humano. Por isso, eles têm dificuldade para crescer e se reproduzir em cativeiro, certo? Na página 133, ele vai falar sobre os animais vertebrados, né? Que são os animais que possuem coluna vertebral e, né, crânio, né? Os animais vertebrados, eles possuem crânio e uma coluna vertebral, né? E um esqueleto, né, interno formado por ossos e cartilagens, né? E ou cartilagens. Ele bota e ou, porque tem uns que têm ossos e os outros têm cartilagem. Por Tia, exemplo, a galinha, só um instantinho, amor, o macaco, o peixe, o sapo, né, o ser humano. Os animais, eles têm características diferentes, né? E eles podem ser divididos em 5 grupos, né? Que é os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes, certo? A gente vai ver aqui algum exemplo. Olha só a coluna, né? O esqueleto, a coluna vertebral, né? Do ser humano e a do peixe, certo? Todos são iguais, porque tem crânio e coluna vertebral. Por isso tia, são conhecidos como os animais vertebrados, né? Os tia. seres humanos são animais vertebrados. Nós podemos perceber a coluna vertebral em nosso corpo quando passamos as mãos por meio das costas, né? Você vai fazer uma experiência, quando você pegar aqui o seu dedinho, ou a mão mesmo, e passar aqui no meio das costas, você vai sentir a sua coluna, né? Que você tem. E os ossos, eles fazem parte, né? O nosso esqueleto tem ossos, eles fazem parte, né? São próprios para proteger o nosso coração, nosso pulmão, nossos órgãos, certo? Pode falar, Emily. Tia, eu tenho um gato aqui em casa, mas tipo assim, eu tenho um primo, né? Hum, Que ele mora, eu acho que ele mora lá no sertão, aí lá tem um monte de galinha, aí ele fica, aí é muito bom ele ficar correndo, porque às vezes ele corre atrás da galinha, aí quando eu tava lá com ele, hum, eu ia atrás da galinha, aí ele quase pegava as galinhas. eu sei. Pois é verdade. Então, gente, a gente viu essa parte, né, dos animais.
certo? Quando for na quinta-feira, já são 8 horas, né? Quando for na quinta-feira, a gente vai revisar essa parte dos animais vertebrados e nós vamos ver as características, né? As classificações dele, que são mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Cada um vai ter a sua parte, certo? E assim, ó, eu vou colocar para vocês uma atividadezinha no caderno, certo? Porque, assim, para mim colocar a atividade do livro, a gente precisava ter visto, né, todo o conteúdo, né? E assim, para não ter uma confusão aí na cabecinha de vocês, eu vou colocar no caderno só sobre o que a gente já viu, tá bom? Vou digitar agora, copiar e daqui a pouco estará disponível. Vocês vão ter agora uma aula e a tia também, tá bom? Tia, eu Oi. tava assistindo um filme que era de cachorro. Hum, Aí, quando eu tava chegando no final, dois homens queriam roubar esses cachorrinhos. E sei. esse cachorrinho era bem peludinho, ele Uhum, falava. Aí, quando ia chegando no final, o dono deles apareceram. E sei. cada um desses cachorrinhos pequenos foi para uma casa. Aí Uhum, esse menino que queria pegar esse cachorro, ele ganhou um. Ele ficou muito feliz. eu sei, entendi. Que esse menino É, era mau. uhum, Aí ele ficou feliz. pronto. Pronto, gente. Então, eu vou deixar, né? Aí o próximo professor já deve estar entrando, tá? Então, beijos para vocês e até quarta-feira com a nossa aula de ética, tá bom? Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia.